necessidade, gente, de nós lermos com muito cuidado que o Capital, ele coloca novos elementos, novas determinações nessa condição histórico-estrutural da produção capitalista, que é marcado pelo estranhamento, mas o fetichismo da mercadoria, ele altera as cores da processualidade, do metabolismo social. E tem um livro que eu poderia estar indicando, que eu achei muito interessante, porque ele pega da teoria do fetichismo, ou teoria da fetichização, porque ele fala em fetichização, que é uma dimensão mais de processualidade, que é o do John Holloway, Como Mudar o Mundo, né? Sem Tomar o Poder, os capítulos que ele discute a teoria da fetichização são muito instigantes, porque lidam com a questão do sujeito, certo? E o que está sendo colocado aqui, o campo de disputa é o sujeito, é a subjetivação, dessubjetivação. Esse é o campo de luta da educação, da formação, do metabolismo social. Ele está perpassando a todo momento. E é uma dimensão complexa. Agora, falta uma teoria mais clara para a gente situar onde é que estão as coisas. A questão da religião, eu nem discuto, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, certo? Nós não podemos tirar a muleta das pessoas sem dar condições para elas caminharem sobre as próprias pernas. Cuidado. Certo? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos, se o Marx falava óbvio do povo, tal, mas se vocês forem ver, é o espírito de um mundo sem espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente está no mundo, nós estamos na barbárie social, não se esqueçam. Certo? Então o importante é manter uma integridade moral, mesmo que aquilo não seja a plena condição de uma percepção racional, tal, certo? Hoje, se nós encontrarmos pessoas capazes de uma moralidade, já é um grande avanço civilizatório. Porque o mundo está um mundo da manipulação, da instrumentalização, um está dando rasteira no outro, e isso inclusive dentro da esquerda. Estão pensando que a esquerda está fora desse mundo? Que nós estamos fora desse mundo? O capital não existe nada exterior, esse metabolismo social. Ele nos dilacera e nos perpassa. Isso é uma dimensão importante para aqueles que se acham revolucionários, que na verdade são grandes missionários de um evangelismo da manipulação, sem o saber. A questão do Bessa, eu concordo plenamente, Bessa, mas a questão é o seguinte: isso é uma construção. Eu concordo plenamente contigo, mas as nossas misérias são muitas. Uma é dessa que a gente ainda está tentando articular o diálogo com esse campo do direito, certo? Que nós temos que entrar de cara para combater, porque você tem um juridicismo na sociedade mais do que nunca. Tudo hoje está sendo regulado pela relação jurídica, né? Até a relação de casal tem que ter um advogado do lado, porque, certo? É a questão da lei, certo? Isso daí, gente, é a dimensão daquilo, né? Que o Weber falava, racionalização, né, do mundo, né? O Habermas, mundo sistêmico, certo? Pô, mas o Mesarow, o Marx, né? É o capital, certo? Porque está aí se instrumentalizando relações que são relações de vida. Mas isso é o capital, não é muita novidade. Agora a gente tem que estar, né? Você está de parabéns, está vindo acompanhando, né? Quem sabe o Seminário do Trabalho um dia faça Seminário do Trabalho, Educação e Direito, para aproximar um pouco a educação também do diálogo com os companheiros, né? Que aliás eu tenho orientado muita gente aqui da faculdade, né? Que vem buscar um diálogo e tal, né? O pessoal do direito, certo? Agora é uma formação positivista danada, entendeu? Para fazer essas pessoas virar a cabeça é uma coisa muito difícil, certo? Porque eles acham que o mundo está errado devido à lei, e não a lei está errada devido ao mundo, entendeu? Quer dizer, existe uma inversão. Agora, esse pessoal aí é o pessoal também que está passando por um processo de precarização. Você tem na categoria de advogados uma precarização intensa, e outra coisa, uma crise ética, no sentido do pior tipo, né? Que estão se vendendo aí a coisas, né? Não dá nem para comentar, certo? Mas isso aí é parte do metabolismo social. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, peço desculpas pelo tempo, né, que a gente também está lutando contra o tempo, né, mas aqui é mais para suscitar interesse, e vocês têm que pesquisarem também, né? Vocês não podem também cair na mentalidade escolar de que a gente vai dar tudo para vocês, né? Aí, o que a gente pode dar são os pontos de partida, o start, né, Sérgio? Porque aí cabe a cada um de vocês, os grupos de pesquisa, né, estarem indo adiante e se integrando e participando e organizando eventos nas suas localidades, né, microeventos, e se ligando à rede, né?
Eu esqueci. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Claudinei. O que me chama Claudinei, minha mãe, quando ela fala assim, José Claudinei Lombardi é aqui, é do DRA. Exatamente. Bessa, vou começar fazendo uma brincadeira com você. Na discussão sobre o direito, eu prefiro ser esquerdo. É lógico que todo o curso de direito está sofrendo um processo de mercadorização, mas não é só o direito. Todos os cursos estão sofrendo um processo de mercadorização, certo? Da escola à universidade. E não podemos esquecer que, sob a batuta do que se tem chamado neoliberalismo, a educação foi transformada em serviço. Um serviço a ser regulado pelo comércio internacional. É uma relação, portanto, de serviço, que de direito do trabalhador, que direito do cidadão, ela passa a ser considerada como um serviço a ser mercadorizado. E, portanto, hoje o que nós estamos tendo no Brasil, seguramente nas demais partes do mundo, é um processo de internacionalização da atividade educativa, em que as instituições educativas têm sido adquiridas acionariamente pelo grande capital internacional que também se desdobra e se dedica à educação, com um único objetivo. Eu não preciso falar para vocês. Você sabe decore e salteado que o capital só tem um grande objetivo, que é a lucratividade. E é exatamente nisto que se coloca a discussão e que se mantém. Eu não vou entrar nessa discussão colocada pelo Alcides e Vanessa, que é a discussão conceitual. Eu tenho há muitos anos trabalhado, ofertado um seminário na pós-graduação da Unicamp, basicamente no doutorado na Faculdade de Educação, de leitura da obra de Marx e Engels, tentando fazer uma leitura que perspasse pelo conjunto da obra, indo das primeiras até as obras do chamado velho Engels, né? Eu não vou estar entrando, porque acho que o Giovanni, de certa forma, equacionou a discussão, ele trafegou bem por ela, e acho que ficar reforçando discussão conceitual fora da discussão ou da obra, da produção da obra, que vai da discussão da alienação enquanto questão religiosa, porque era o diálogo que o jovem Marx estava fazendo com a esquerda hegeliana, em que a questão religiosa era uma questão fundamental e que foi introduzida na esquerda hegeliana pela publicação de uma obra fenomenal do Feuerbach, que é a Essência do Cristianismo. Sem colocar essas questões, a gente não vai estar avançando nessas discussões sobre estranhamento, alienação, sobre a terminologia alemã que é usada para uma e para outra, que em alguns momentos se utiliza em alemão de um termo mais próximo de coisificação, de estranhamento, de alienação, mas são questões conceituais que fogem do escopo da discussão. O que eu acho que é espetacular, né, e que foi objeto da minha provocação quando eu falava, e que foi retomado pelo Giovanni, inclusive agora, é que acho que a grande questão que se coloca para nós nessa discussão sobre alienação é a questão da fetichização, efetivamente. Né? Nós vivemos em uma sociedade em que o processo de alienação, ele, em grande medida, se confunde com o processo de fetichização. E o processo de fetichização é o processo de fetichização da mercadoria, em que se perde de perspectiva que as mercadorias são produzidas pelo trabalho do homem.
num processo produtivo em que se objetiva fazer funcionar o trabalho do homem para explorá-lo, para explorar a sua mais-valia. Hoje nós vamos no supermercado e quando vamos no supermercado parece que as mercadorias elas baixaram voando, né, nas gôndolas dos supermercados e elas como que saem voando da gôndola para os nossos carrinhos de compra. E não se pergunta de onde e em que condições aquelas mercadorias foram produzidas. É como que se a caixinha de leite não pressupusesse a criação da vaca, o trabalho dos criadores da vaca, porque a caixinha está ali, ela é um dado pronto e fetichizado com o qual nos defrontamos. É como se quando pegássemos o frango viesse diretamente da natureza, se ensacasse e se colocasse na gôndola do supermercado. Não tem esta condição em que o mundo que nós vivemos possibilita um desvelamento das coisas e de tudo que existe. Então, essa é a grande montagem ideológica que ela nos fez fetichizarmos todas as coisas e todas as relações. Né? Já dizia o Giovanni, inclusive as nossas relações afetivas. Né? Acho que se a gente pensa por aí, e aí eu retomaria a questão da educação, em que a educação sofre o mesmo processo de fetichização. Quando o trabalhador, ou quando nossos filhos têm que engolir um processo educativo, e ele aparece como condição sine qua non para o seu processo educacional, sem pressupor que este processo ele é concomitantemente um processo pelo qual se aprende a ver o mundo a partir de óculos determinados. Nós vemos sempre o mundo a partir de óculos determinados. Né? Nós não vamos estar avançando muita coisa. Né? Quando publicamos a Marxismo e Educação, eu tentei retomar uma discussão que eu acho fenomenal do Mesaros, né? E para eu estar pegando Mesaros em não sendo lucachiano, é porque efetivamente considero a elaboração dele extremamente elaborada, extremamente grande teoricamente, né? E quando ele coloca, olha, quer se pensar uma educação hoje, nós temos que estar pensando uma educação que vai além do capital, com todas as implicações que isso tem. Então, minha provocação final para vocês é essa daí. Nós temos que estar pensando no nosso polo, que não é o polo do capital, numa educação que signifique também a liquidação do capital, uma educação que vá para além de uma sociedade do capital. E aí eu não penso a curtíssimo prazo, né? Eu trabalho com história, e na história a gente aprende que a história é o processo de transformação da sociedade humana, ele é o processo de transformação do homem e é o processo de transformação do homem na sociedade. Para mim, né, nós estamos vivendo plenamente uma transição, em que o velho está em processo de desagregação, mas o novo ele está em processo também de engendramento. Nós estamos mais ou menos naquela situação em que os portugueses, espanhóis, italianos, quando se colocavam nas naus, lá em século XIV e XV, e se aventuravam no mar, né? Alguém acha que não tinha ideia que eles estavam vivenciando um processo de constituição do modo capitalista de produção? Ele passava pela cabeça, eles estavam numa cruzada, né, pela religião e pela coroa. E estavam expandindo o mercado. Acho que nós estamos numa condição semelhante, estamos num processo de transição, né, em que o novo não está ainda plenamente constituído, mas ele já está plenamente posto. E o que desvela que o novo está posto é que o modo capitalista de produção que nos chega, ele não é aquele modo capitalista de produção
característico do século XIX. Se a gente fala hoje em propriedade privada, o que é essa propriedade privada? Se a gente fala no confronto burguesia e proletariado, o que é essa burguesia? O que é esse proletariado hoje? Se a gente fala em liberdade, quando para onde a gente vai as câmeras estão nos vigiando, o que implica a defesa dessa liberdade de mercado nestas condições e num mundo monopolizado? Que foi a grande fala e a grande contribuição que, desde o México, o Adam nos trouxe. Acho que é por aí que a gente vai trabalhando essas questões. Muito bem, muito obrigado a vocês e até mais. Jorge. Bom, vou fazer uma alusão às três questões em relação à discussão do Alcides. Acho que o Giovanni e o Zezo colocaram um ponto de vista da qual eu sou concordante, e eu tenho muito receio da gente ficar prisioneiro do chamado campo semântico e ficar discutindo conceitos dissociados da prática social. Claro que isso é meio estranho nesse momento. Eu me lembro de um outro seminário que eu participei, e durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei em fábrica, e de repente a gente chega ao delírio de ter que mostrar que o trabalho existe, e que o trabalho é uma categoria central. Eu acho isso de uma irracionalidade assim, fora de série. Em relação ao nosso companheiro do direito, já trabalhei com sociologia jurídica na Universidade de Maringá e no reduto do mercantilismo, que é o MIP. Eu brincaria com você também dizendo que sem advogado não há justiça, mas não há justiça enquanto existir a propriedade privada sobre a riqueza socialmente produzida. Eu não me lembro agora, mas tem uma pessoa bastante interessante que eu conheci num encontro, num curso sobre Marx e Engels, promovido pela Boitempo lá na PUC. Eu não me lembro o nome, infelizmente, da pessoa, mas ele trabalha na área jurídica, na área do direito, numa perspectiva marxista, e acho que seria interessante você tomar contato com a obra dele. Ele já tem várias publicações. É o Márcio... Não, é uma outra pessoa. Entra lá no site da programação que acho que você encontra. Em relação à Vanessa, por paradoxal que seja, eu sou bastante contraditório, não faço nenhuma menção, às vezes, a ser coerente. Tenho várias incoerências na minha vida, embora eu tenha falado da alienação religiosa. Eu mesmo tenho uma religião, eu sou corintiano. Como eu costumo dizer, se Deus é fiel, a fiel é divina. E essa questão da juventude me parece extremamente interessante, no sentido desses dados e de uma necessidade de tratamento deles de uma perspectiva crítica. O que eu observo por algumas pesquisas que a gente faz lá em Sorocaba, é a transformação do jovem em protagonista. E dentro dessa perspectiva, algo que está nesse processo de despolitização, no certo sentido, mas também de politização, no sentido dessa lógica dominante, é a chamada resiliência. Isto é, o jovem aprendendo a partir das suas privações,
dos seus limites existenciais, da sua desesperança, aprendendo a perspectiva de resolver e internalizar valores que vão o tornando cada vez mais individualizado, cada vez mais particularizado. Um pouco aquela imagem que o Marx faz sobre o barão, né? O cara atolando no pântano e puxando seus próprios cabelos. É isso, essa prática escolar a qual o jovem hoje está sendo submetido nas várias dimensões da sociedade. Para encerrar, já que foi feita uma menção ao Mesaros, por coincidência eu tenho uma citação aqui que iniciaria meu texto, e quando a Vanessa pergunta onde estaria a crítica, né? E a contra-ofensiva contra essa internalização de valores, eu me reporto ao Mesaros, exatamente nessa obra que o Zé cita, da Educação para Além do Capital, onde ele diz o seguinte: Marx enfatizou o fato de que, se estivermos à procura do ponto arquimediano, a partir do qual as contradições mistificadoras da nova ordem social podem ser tornadas tanto inteligíveis como superáveis, encontramos na raiz de todas as variedades de alienação a historicamente revelada alienação do trabalho, um processo de autoalienação escravizante. E ele acrescenta que, na concepção marxista, a efetiva transcendência da autoalienação do trabalho seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional. E aí considero que este é o nosso desafio. Se o educador precisa ser educado, nos educamos a partir de que ponto de vista? Considero que nos educamos a partir do ponto de vista da nossa raiz, que é a classe trabalhadora. Obrigado pela atenção e até breve. Obrigado, Jorge. Apenas lembrando ainda o Corinthians, né, como nada, como uma segunda após a outra, teremos a continuidade. Então, teremos a continuidade dos nossos trabalhos na parte da tarde, com o mini curso Trabalho e Educação, com o professor Dr. Celso João Ferretti, o mini curso 2, Métodos e Técnicas de Pesquisa na área de Trabalho, com a professora doutora Cláudia Mazei Nogueira, e o mini curso 3, Trabalho e Movimentos Sociais no Brasil, com o professor Edilson Gracioli, da UFO. Teremos também, às 14 horas, uma sessão de depoimentos. O Renan falou que era às 14 horas. 17? 17 horas, informação errada. Mas 17 horas teremos uma sessão de depoimentos do Observatório de Precarização do Trabalho, com a presença de um representante da Comissão de Fábrica da Mercedes-Benz e também de um médico de relações de trabalho, é isso? Dos sindicatos dos metalúrgicos, tá certo? E à noite teremos a mesa, tema, a situação do trabalho no Brasil, com a presença do professor Ricardo Antunes da Unicamp, professor Irã Jacome Rodrigues da USP e do professor José Dari Krain da Unicamp CESIT, tá? Agradeço a presença de todos, a paciência de todos, né? E me desculpem se eu sou muito rigoroso no controle do tempo, que é para facilitar o trabalho. Obrigado.
É,